Olá, Laércio Comar, dia 11 de outubro de 2024, nosso resumo da semana. Epa, o que é essa história da Stone falando aí de queda no varejo? Vamos falar sobre ela. E falar de vários outros temas, como a gente sempre faz aqui semanalmente. E lembrando, eu vou fazer um giro em todos os polos moveleiros. Daqui a alguns dias começamos por Ubá, resumindo o ano, pensando em 2025. Vamos pegar todas essas informações e pessoalmente conversar a respeito. É rapidinho. Dia 24 de outubro estarei em Ubá. Aqui no card do YouTube tem a inscrição, você faz pelo Google Forms, que é para a gente poder controlar melhor o espaço lá para vocês, para poder recepcionar. E nas outras semanas vamos passar por São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, falando um pouquinho, fazendo esse resumo. Não é apenas para indústrias filiadas à Demolitor, ele é aberto a todos, fornecedores, indústrias, falar um pouco desse mercado e tentar ajudar, de certa forma, a gente a se preparar para o próximo ano. E vamos falar aquilo que precisa. Operadora de cartão mostra que caiu. Caiu o quê, Lars? Que história é essa? A Stone, uma das operadoras de cartão de crédito do Brasil, vê maior queda do ano em vendas no varejo em setembro. Ela disse que, comparando com setembro do ano passado, caiu 1,9%. A concorrente dela, a Cielo, indicou que caiu 3,3%. Tá, ela não deixa de cutucar aqui que o dela caiu menos que o outro. Mas, de qualquer forma, isso indica que o consumidor deu uma segurada em setembro. Dos 8 segmentos analisados, tiveram queda mensal, liderados por móveis e eletrodoméstico, queda de 3,5%. Nós já sabíamos que o varejo vinha freando em setembro, essa informação já está circulando. A indústria moveleira continua alta, acelerada, mas para recompor estoques, e o varejo ali em setembro já deu uma segurada. Talvez por conta da Black, o consumidor segurando, por algum motivo ele está. De qualquer forma, tem que ficar de olho para ver o quanto isso vai impactar. Provavelmente outubro também caia. Não sei, outubro tem dias úteis a mais. Setembro foi um mês mais curtinho. Outubro com dias úteis a mais, ele tende a acumular o volume de venda um pouco melhor. E uma das coisas que sempre leva a culpa pelo consumo é o juro alto. Será que ele realmente está atrapalhando isso tudo? Olha, o risco fiscal está levando o juro real do mercado a se aproximar de 7%. Significa que muitos investidores estão desconfiados com o rumo dessa história do governo recorde de arrecadação, desculpa, e cada vez ele gasta mais ainda, mesmo batendo recorde na arrecadação. E isso pode causar um desequilíbrio, pode explodir inflação, e esse é sempre o maior risco. Então, tá, mas e o juro? Ele tem essa capacidade de atrapalhar o consumo? Vamos analisar de uma forma. Metade das compras de imóveis, elas estão atreladas a construções e reformas. Isso já foi abordado em várias pesquisas. As pessoas não têm o hábito de comprar móveis porque trocou o modelo mais moderno. Ela normalmente troca quando ela deu uma reformada naquele ambiente, reformou a sala, a cozinha, o quarto, ele põe um móveis novo e uma grande parte em novas construções. Então, a taxa de juro atrelada a financiamento da casa própria, aí sim ela pode pesar. Então vamos lá no site do Banco Central e ver como estão essas taxas. A Caixa Econômica está cobrando 10,93% para financiamento da casa própria, o Santander aqui 14%. Falando em Caixa, 11 pontos percentuais, próximo a Selic, não é tão alto assim, 11% ao ano. O problema é que os financiamentos da casa própria são em mais ou menos 25 anos. 25 anos a 11 pontos percentuais, puxa, aí pesa. Então, se essas novas casas, esses novos financiamentos, a taxa de juros sobe, diminui a quantidade de novas casas. Nós vamos sentir isso nos móveis em 1 ano, 2 anos, tá? Hoje ainda não, porque a taxa estava alta, mas havia uma tendência de queda. Agora, falando em alta. Alguns irão ficar fora do mercado consumidor. Como assim? Consumidores mesmo vão ficar fora. Uma das coisas que mais pesam na economia, nesse aumento da taxa de juro, é o juro do cartão de crédito rotativo, o rotativo do cartão, né? Esse sim é muito alto. Pegando o juro da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, da Caixa, 236% ao ano, um banco público. E o Banco do Brasil, 312%.
300% ao ano. Vamos lá. Aquele consumidor que em janeiro tem uma dívida de R$ 1.000 no rotativo que ele não consegue pagar, ou houve algum problema com ele vai chegar ao final do ano com uma dívida de R$ 4.000. Sim, são 3.000 de juro. É 3 vezes o valor do principal só de juro. Ele chega a 4.000. Isso significa que no final de 2 anos vai para 16.000. Se ele não pagar nada do rotativo do cartão em 2 anos, a conta de 1.000 vai para 16. Então a grana dele, de certa forma, a renda dele, ele não consegue voltar a consumir. A grana fica toda no banco. Sim, o sócio banco sempre fica com a maior parte. Mas há uma aceleração no mercado. Nós falamos esses dias sobre só você viajar, só você ir para a rua, você vê a quantidade de carretas na estrada transportando produtos. E ela não transporta à toa, existe consumo. É, embalagem, roupa, comida, combustíveis, tem de tudo. E é um exagero, não é pouco não. Até alguns amigos enviaram para mim fotos também enquanto estavam na estrada com esse volume, como está espantando. Não é carro andando à toa, não é férias, é carreta transportando mercadoria. Então está acelerado? Sim, está acelerado. Ué, mas não falou que o varejo estava parando? Vamos lá, o varejo está um pouco menor, mas ele está um pouco menor comparado com um patamar que estava alto demais. Então, ainda está gerando, houve uma falta de estoque em muitos itens, e com isso, ainda o mercado de indústria, de fornecedores de insumo, vem acelerando para entregar para o varejo. O varejo lá na ponta já deu aquela freada. E por que que o aquecimento da economia e a ocupação recorde na indústria acendem sinal de alerta? Caramba, agora que está se falando em economia aquecida, em emprego alto, isso é sinal de alerta para o país? É sim, tá? Dos 16 segmentos da indústria, 6 estavam bombando em setembro. Ou seja, capacidade das fábricas superava a média da indústria. Está se falando aqui em 83% da capacidade instalada utilizada. Como assim? Você tem uma empresa que pode produzir 1.000 peças por mês, está se utilizando 83% dessa capacidade na média. Tem muita gente trabalhando no 100%, não dá para vender um prego a mais do que porque ele não consegue produzir. E para poder mudar isso, para que a gente possa produzir mais diante daquilo que o consumidor está disposto a consumir, precisaria de investimento. Você está com coragem de investir mais nesse momento, em empatar dinheiro imobilizado, esperando mais? Então o Brasil está num contraponto. Nós podemos ter essa escassez de produto. Se ficar com escassez de produto, presta atenção que conta tonta, tá? Se continuar faltando produto e as empresas não quiserem investir mais para produzir mais, vai aumentar o preço, óbvio. Isso gera inflação. Se gerar inflação, o poder aquisitivo cai. E com isso freia o mercado de uma vez. Olha que conta tonta, mas ela pode sim ser um risco e ela é real. Simplesmente o que está aquecendo ou mantendo esse aquecimento é o emprego e a renda. Como assim? A força de trabalho, gente trabalhando, disponível. E a população ocupada, gente que já está com o emprego garantido, maior nível desde 2012. Isso porque em 2012 começaram a fazer a conta. Ou seja, na história nunca teve tanto brasileiro trabalhando e recebendo. Por isso, essa aceleração. Só que mesmo assim, nesse momento, tem empresa com ponto de equilíbrio alto demais. Como assim? Olha como uma matéria pode dar uma distorcida, que sempre me incomoda, mas inadimplência das empresas. Minas Gerais ocupa terceiro lugar de inadimplência. Caramba, terceiro lugar é alto para Minas Gerais. Terceiro lugar no Sudeste. Opa, peraí. Mas o Sudeste é composto por 4 estados. Então, se Minas é o terceiro, ela é o penúltimo. Então, por que colocar dessa forma que parece tão pior? De qualquer forma, quem ganhou esse ranking foi São Paulo, com 38% dos empreendimentos existentes em São Paulo, 38% das empresas, dos CNPJs ativos com inadimplência. É muito alto. Por que que isso, não só por ser alto o percentual, mas ele é extremamente preocupante? Se você tem um mercado acelerado, de certa forma, por conta de caminhão, por conta da indústria, por conta de ocupação, nunca se vendeu tanta embalagem, tanta comida, tanta confecção, tanto móveis. Se nesse momento, que teoricamente o consumidor está comprando bastante e o faturamento está alto, as empresas não estão tendo lucro para pagar suas contas, se houver uma retração no mercado, uma pequena crise, que sempre vai ter, gente, sempre vai ter uma crise. Isso é uma certeza do capitalismo. E a crise vai passar, é outra certeza do capitalismo.
Quando tiver essa pequena crise, como vai ficar então? Se uma empresa ela precisa de um ponto de equilíbrio, vamos chamar assim, de 1 milhão de faturamento, ou seja, com 1 milhão o lucro dela é zero. Se ela faturar um pouco mais, ela vai ter lucro. Ah, se ela faturar menos de 1 milhão, aí ela entra no vermelho, independente de preço de venda. As empresas hoje estão faturando mais, estão faturando 1.200, 1.300, 20, 30% a mais do que elas vinham faturando. Só da D o grupo está com faturamento de um mês, comparado um mês com o ano passado, 50%. Na média, na média. Então, se você tem uma empresa que faturava 1 milhão, hoje está faturando 1,5 milhão, 50% a mais, mesmo assim está faltando dinheiro no caixa, se o faturamento de um foi para 1,5, se ele cair para 1.300, o ponto de equilíbrio desaba e ela entra numa alta de inadimplência muito grande. É bom sempre parcimônia, como dizia a propaganda de cerveja. Toma cuidado nos investimentos a longo prazo para que você esteja preparado para um passinho para trás, para depois dar dois para frente também, tá? No Móveis também está vindo aquecido até aqui, tá? Pegando os dados da AD, obviamente não vou abrir os indicadores que pertencem ao grupo, mas o crescimento, como eu falei, tá batendo 50% na média, desde o mês de junho isso vem muito acelerado, maio começou a acelerar, de lá para cá ele veio muito acelerado. Se eu pegar faturamento absoluto, o mês de agosto bateu recorde. Ó, lá em 2022, novembro é recorde. Em 2023, novembro é recorde. Novembro sempre é mais alto. Esse agosto já passou o que foi novembro. Realmente, setembro deu uma queda. Outubro, eu acredito que bate recorde anual novamente, por conta dos dias úteis, são 23 dias úteis, então ele deve bater. Novembro esse ano vai ser um pouco menor que outubro, porque ele tem muito menos dias úteis. Então, há uma possibilidade grande de não ser. Mas vem acelerado. Olha isso aí, nos últimos 3 anos. Vem acelerado. E a indústria já está vendendo para dezembro. Como assim? A carteira de pedido dos últimos 2 anos nunca foi tão alta. Então, nós já estamos em meados de outubro, com uma venda lá para meados de dezembro. Claro, isso tudo depende do que ocorrer na Black. O mês de novembro vai dizer se a indústria continua repondo ou não. Ao que tudo indica, diminui o volume. Todo ano, dezembro, janeiro e fevereiro, cai o faturamento, isso é óbvio. Mas não há nenhuma tendência, ou ao menos aparentemente, de que há uma crise, que tudo pare. Não. É só uma entre-safra. E quase todas as regiões as vendas vieram crescendo, tá? Nesse mapa você percebe que ele está todo meio esverdeado. Aqui a gente compara município por município, onde tem loja comprando. Quanto mais escuro o verde, mais cresceu em relação ao mesmo período do ano passado. Quanto mais amarelo, laranja ou vermelho, ele caiu. Claro que nunca será igual para todos. Olha essa micro-região aqui. Essa micro-região vermelha, ela veio caindo. E essa verde, toda crescendo. Então, se você tem essa informação, você consegue fazer um trabalho melhor e saber se a culpa é teu produto, se é tua equipe de venda, se é teu preço, se é concorrente, ou se a região passa por algum tipo de problema. Mas como nós vimos aqui, o Brasil, de forma geral, está tendo sim um crescimento bem interessante. E trocando um pouco de assunto, mas nem sempre, né? Novos aumentos de impostos. Dois, tá? Aumento para multinacional, parece que não te afeta. Uma medida provisória prevê tributação de multinacionais em 15%. Eu não sei se isso é para inglês ver, se é só para política, mas se estuda um adicional da contribuição social sobre o lucro de 700, para quem fatura mais de 750 milhões de euros. Poxa, mas então é só para grandes multinacionais mesmo. É, mas vamos lá. Essas empresas já pagam um imposto de renda sobre o lucro de 35%. Um terço de tudo que essas multinacionais ganham já é pago. E não, então vamos colocar mais 15% em cima, que é para ver se a gente fica com metade. O que vai acontecer? A empresa vai ganhar muito menos. Aonde? A empresa vai repassar isso no preço. Isso é óbvio. Ou seja, o que essas empresas que o governo está mirando em aumentar imposto vão fazer é aumentar o preço dos produtos que eu e você pagamos. Tudo para uma arrecadação maior, sempre. Não tem lógica acontecer isso. E também uma nova tributação para os super ricos. O que é um super rico? Não sou eu, não é você, com certeza. Mas essa é uma discussão. O que é um milionário? Milionário é quem tem 1 milhão de reais. Então, se você tem uma casa, carros com 1 milhão, você já é milionário. Bom, não é bem essa conta. O governo está fazendo uma conta pensando em quem.
tem uma renda mensal de R$ 1 milhão. Então, se o cara tem um salário de R$ 1 milhão, ele é um super rico, a ideia é que ele pague mais. Logo, Lércio, quem vai ter R$ 1 milhão de salário, de renda? Cerca de 260 mil brasileiros têm uma renda mensal acima de 1 milhão. Tá, mas então esse cara tinha mais é que pagar mesmo um imposto maior. Só lembrando, esse cara já paga 27%, tá? Quase um terço desse 1 milhão, desse absurdo que ele recebe por mês, ele já paga de imposto. E se ele tem uma renda nessa altura, ele vai ter advogado tributário, ele vai ter contador, ele vai ter várias formas de jogar o dinheiro para fora ou achar outras soluções. E claro, quem ganha 1 milhão, artistas, músicos, atores, esportistas, tá, Lércio, mas daí ele não tem como jogar o dinheiro para fora, porque a renda dele está aqui e isso vai afetar. E quanto ele vai poder falar mal do governo? Então você vai ter a mídia, os esportistas e artistas contra, porque eles têm renda alta, agora eles vão virar, porque vai pesar no bolso deles e vai pesar muito. Essa grana o governo quer utilizar esse imposto do super rico para diminuir o imposto dos mais pobres, quem ganha abaixo de 5 mil. Mas de qualquer forma vai. Só que veja, esse 1 milhão de renda mensal não é quem tem um salário assinado de 1 milhão, não, tá? Quem tem renda, quem recebe salário, dividendos, compra e vende um imóvel com lucro de 1 milhão. Tá, mas é super rico de qualquer forma. Sim, mas se o imposto for muito, muito alto, ele não vai comprar e vender aqui, ele vai comprar e vender em outro país. Se ele recebe isso tudo de dividendos, esse baita milionário, ele simplesmente vende essas ações e compra em outro país. Se no Brasil continuar querendo é, morder a fatia do cara ao ponto de morder mais do que ele recebe, ele vai receber em outro lugar. E ele leva o capital dele junto. Acabamos de falar sobre investimento. Quem vai investir? Com grana de quem? A tua e a minha? Não sei se você é rico, mas não dá para a gente melhorar tanto assim. E imposto de renda, sabia que um dia ele não existia no Brasil? Ele foi criado em 1914, sim, são 110 anos de imposto de renda. Quando ele foi criado, era uma alíquota para quem ganhava de 100 a 300 dólares, 8%, acima de 1.000, 15%. Eu até fui fazer um comparativo para falar assim, caramba, mas como subiu isso, né? Mas eu cheguei na conta de que US$ 1.000 por mês pagava 15%. R$ 5.500 hoje vai pagar mais ou menos isso, porque apesar de ser 27,5% de alíquota e não 15%, existe a dedução da faixa isenta. Então, no final das contas, paga 15%. Então, tá, tive que morder a língua. Quanto a isso, não posso reclamar. E me chamou atenção aqui, tá? Que na época, quando criaram essa. Olha que legal, né? Os políticos criaram o imposto sobre a renda de todo mundo e, ó, você vai ter que me dar a parte. E para provar que eu sou bem intencionado, o presidente da República, senadores, deputados e ministros, a alíquota era de 20%. Então, o trabalhador normal pagava de 8 a 15, e quem criou a lei para descontar esse imposto falou: tá, mas de mim pode descontar 20%. Lembrando que ele aprova a lei com o reajuste de salário dele. Então ele aumentou o imposto de renda e ele mesmo vota se ele vai ter aumento de salário ou não para compensar. Essa palhaçada já vem de 110 anos. Gente, fácil mesmo no mercado, só tá para marketplace, não tá? O que que é um marketplace? O cara não tem estoque, quem tem estoque, quem tem loja, vende por ele, ele não tem entrega, as transportadoras que negociam, alguns marketplaces, né, cuidam da parte de transporte, mas não é dele, é uma empresa à parte, é um negócio à parte. Ele não tem assistência, é quem vendeu por ele não tem inadimplência, é quem operou a financeiro dele. Ou seja, marketplace não tem problema, não é? Vamos pegar lá um dos maiores do Brasil, o Magazine Luiza. Gente, o mercado nunca é fácil para ninguém, nem para eles, tá? A Temu se aproxima do Magazine Luiza em usuários ativos em agosto. A Temu, não sei. Você nunca ouviu falar? Pois é, o Magazine Luiza levou anos de investimento para ter tantos usuários do site Magalu. Em 60 dias, a Temu já encostou nele, tá? Já tem quase a quantidade de usuários. Quer dizer, foram décadas, não digo tantas décadas, né? Mas foram muitos anos para o Magalu chegar onde chegou em quantidade de usuário pesquisando, usando o aplicativo. A Temu em 60 dias fez pronto. Ou seja, ou o Magazine Luiza e todos os outros marketplaces, Mercado Livre, Amazon, Casa Bahia, ou dá um jeito, ou o chinês vem e leva o dinheiro. Sim. Como? Vendendo barato. No mercado onde a mão de obra se tornou um problema, por que a mão de obra se tornou um problema? Tá difícil você contratar?
Tá. Tá difícil você lidar com a mão de obra, com as pessoas estão menos comprometidas a cada dia. Os objetivos de vida mudaram muito. As pessoas não estão mais focando o trabalho realmente como aquele desafio, aquela coisa, querer vencer na vida, como outras gerações tinham. E as novas gerações vêm ainda mais complicadas. E aí eu tenho que encerrar o vídeo de hoje tirando o chapéu para a Gazin, para os amigos onde eu tive o prazer de ter relações comerciais durante muitos anos, e realmente é um exemplo. Recebeu o prêmio de segunda melhor empresa para se trabalhar entre as grandalhonas do mercado, tá? Aqui tá todos os links para as matérias que eu disse. Parabéns, parabéns à família Gazin, a toda a nova diretoria, que também não conheço pessoalmente, mas eu acredito que realmente deve ser uma baita honra. Enquanto todos têm tanta dificuldade, a equipe dele está ali fazendo a diferença e dando os parabéns. De qualquer forma, compartilhe esse vídeo, dá lá o joinha. Só falei isso agora no final. E não se esqueça de fazer, você que é de Minas Gerais, fazer inscrição lá por evento, para que a gente possa recepcionar todo mundo. Tá joia? Muito obrigado. Até semana que vem.